de hoje e aí eu comecei a perguntar para o Senhor: o que o Senhor quer que eu ore? Porque geralmente quando a gente vem com o coração aberto e livre e deixa fluir a oração. E eu perguntei para o Senhor: o que o Senhor quer que eu ore? E lendo a Bíblia, o Senhor me trouxe um texto que é 1 Crônicas 29:14, a parte B. Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Então, é isso que eu vou orar hoje, para que a gente realmente tenha essa consciência diante do Senhor de que tudo vem dele e passe a gente pela tempestade que a gente passar, ainda assim a gente só vai dar para ele aquele que ele nos deu primeiro, tá bom? É isso que o Senhor colocou no meu coração. Pai, nesse momento eu te agradeço por estar aqui com esta família, família preciosa, família espiritual, onde a gente vai se conectando e se tornando cada vez mais unidos dentro de um propósito, que é ganhar as pessoas para o teu reino e fazer a tua vontade. Que nunca, em nenhum momento da nossa vida, da nossa jornada, enquanto a gente passa por aflições, desafios e até dores e lágrimas, a gente esqueça que tudo vem de ti. E nós existimos só para um motivo, glorificar o teu nome. Então não tem a ver, não é a nosso respeito. Por mais que a gente tenha desejos e eles são bons e o Senhor pode concretizar cada um deles, mas não é mais sobre nós. É sobre te agradar, te obedecer, caminhar alinhado na tua presença e buscar do Senhor a tua agenda, o teu querer, o teu controle. Nesse momento eu entrego o controle da minha vida e penso que todos nós aqui reunidos possamos fazer a mesma coisa. Entregamos o controle da nossa vida nas tuas mãos. Estamos seguros nas tuas mãos, Pai. Nas tuas mãos nós somos potentes, nós nos tornamos poderosos pela autoridade que vem do nome do Senhor Jesus. Então, que toda fraqueza e fragilidade seja também colocada diante do teu altar, para que o Senhor nos socorra, para que a gente não sucumba na nossa própria mentalidade e nos nossos próprios medos e vacilos. Que o Senhor fortaleça as nossas pernas e pés para caminhar, que em tudo que a gente faça o teu nome seja glorificado e que as pessoas, quando olharem para nós, elas encontrem a marca de Cristo em nós, com leveza, com verdade, com generosidade e amor ao próximo, porque de todos os mandamentos são dois que realmente imperam: amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós. Então, que a gente possa se amar em Deus e amar o próximo também. Eu peço que este dia seja um dia realmente de estarmos na tua presença de forma entregue, inteira, íntegra e leve, Senhor, porque andar contigo é muito, muito prazeroso e muito bom. Mesmo quando a gente chora diante do Senhor, que bom que a gente pode chorar diante do Senhor. Então eu peço que o Senhor abençoe os louvores, quebrante os nossos corações e que tudo o que aconteça nesse culto seja para o louvor e honra do teu nome, porque foi por esse motivo que estamos aqui reunidos. É o que eu te peço e desde já te agradeço, porque eu sei que o Senhor se faz presente neste momento no nosso meio. Amém. Amém. Glórias a Deus. Shalom. Bom dia a todos. Linda oração, Sibeli, obrigado por isso. E hoje trazer aqui uma breve reflexão nesta semana, terça-feira, para ser mais exato, nós tivemos a Escola de Princípios, muito bem conduzido pelo Juliano, Alex e pelo Marcelo. Aliás, já faço aqui o convite, para que você não perca o próximo, porque foi incrível. Juliano está aqui, né? Está aqui. Dá um finalzinho, Juliano. Foi incrível, hein? Top demais. E até eu, como bom aluno, né, eu vou usar os ensinamentos que foi colocado na aula da terça-feira e fiz aquela pergunta para Deus, né? Tá bom, o que eu falo no domingo? E aí veio a letra M, né? Letra M, tá bom, o que significa letra M? Primeiro que veio foi Mateus, mas não é Mateus, né? Eu acho que é outra coisa. E aí veio Miqueias. Confesso para vocês que eu tenho lido Miqueias alguma vez, mas sinceramente eu não lembrava nem sequer dar um resumo do que o Miqueias falava. Tá bom, Miqueias, entendi. E qual o capítulo e versículo, né? E aí foi engraçado porque veio um anúncio da Casa Bahia na minha cabeça, assim, né? Um letreiro, dando a promoção de 7,7, né? Afinal de contas, amanhã é 7,7, então acredito que a loja vai fazer alguma promoção. Devo ter visto em alguma rede social, alguma coisa assim, mas claramente veio a Casa Bahia com 7,7.
Aí meu primeiro pensamento foi, será que Miqueias chega no capítulo 7? Porque alguns profetas menores, os capítulos são os livros são pequenos. Aí eu fui lá, né, na expectativa que espero que tenha 7 capítulos. E sim, tinha 7 capítulos. No final, são 7 capítulos. E aí, o versículo 7, fui ver o que significava e fez muito sentido. Mas antes de falar do 7, eu tenho que falar dos primeiros 6 para contextualizar um pouquinho o que foi a mensagem que veio para mim no 7.7 de Miqueias, né? Bom, os 6 primeiros capítulos, os 6 primeiros versículos do capítulo 7, né, o Miqueias estava ali muito indignado, lamentando muito pelos pecados do povo de maneira geral, né? Pelas idolatrias, pela, vamos dizer assim, pelas perdições. E até ele fala alguns trechos onde não existiam as pessoas retas, né? Ele traz lá no versículo 2, não há cachos para colher, né? Ou pessoas que praticavam mal, juízes que julgavam pela recompensa, ou seja, tinha corrupção, né? Não se pode confiar nos amigos. O versículo 5 fala um pouco disso. E até o 6, que fala da falta de estrutura das famílias, né? Filhos que desprezam o pai, a filha que se levanta contra a mãe. Enfim, era um momento ali do povo que estavam, vamos dizer, perdidos, né? E o profeta estava ali, né, relatando toda essa situação. E o versículo 7 fala da seguinte forma, a seguinte leitura, né? Eu, porém, olhando para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus que me ouve, me ouvirá. Esse é o versículo 7. Vou ler novamente, que eu dei uma engasgada aqui. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E utilizando aí os conhecimentos passados aí na escola de princípios, na terça-feira, né? Eu estruturei, né, esse versículo, quebrei uma estrutura ali para tentar entender o que cada pedacinho falava, né? E aí, eu, porém, ou seja, né, eu sou contra toda situação de perversão, de pecados, de corrupção, de idolatrias. Casa muito o que a Flávia trouxe aqui no mês de Tammuz, né? Onde nós temos uma tendência a olhar para o negativo, onde talvez ao nosso redor estamos tanta coisa ruim, né? Mas eu, porém, né, eu sou contrário a tudo isso. Seguindo adiante, né? Olharei para o Senhor, ou seja, o meu foco, a minha confiança é para o Senhor. E quem é esse Senhor? A próxima linha fala, né? Esperarei no Deus da minha salvação. Ou seja, quem vai me salvar? O meu Deus, o meu Yeshua, né? E esperarei como um atalaia que tem ali uma paciência, uma persistência, né? Estar atento às situações, mesmo que a situação não esteja favorável à nossa volta, mas sim, eu creio no meu Deus Salvador. E a última, né? A última linha, o meu Deus me ouvirá. Ou seja, eu tenho a convicção, ele não está botando questionamento, ele está botando a certeza que Deus está ouvindo as suas orações, as suas, né, todo o seu clamor. Ele tem a certeza que Deus vai salvar, afinal de contas, Deus é o Salvador. A fé pessoal, né, o tempo certo, o atalaia, a observação, né, a persistência, o foco, a confiança. E aí, poderia explorar muito mais, até pelos ensinamentos da escola de princípios. Mas, Juliano, sou um bom aluno, hein, cara? Dá um sinalzinho aí que eu sou um bom aluno. Seguindo aí todos os ensinamentos, né? E foi incrível, né? Olhar a leitura desta forma. E aí fica algumas reflexões que eu poderia explorar muito mais aqui, mas nessa breve reflexão de hoje, que casa muito com o nosso meio, né? Que estamos agora de Tammuz, essa tendência de olhar para o negativo, a tendência de, às vezes, ser influenciados ou contaminados por alguma situação ruim que seja, mas que nós tenhamos a certeza, né? Que quem é o Deus que salva, quem é o nosso Salvador?
esta confiança, a mesma convicção de dizer que Deus me ouvirá. Deus é o meu Salvador. Então, onde está indo o nosso olhar no meio de tudo isso que nós estamos, de repente, vivendo? Seja nós em uma crise pessoal, qualquer que seja, ou até se a gente pensar num contexto mais de sociedade, de mundo, uma crise de uma maneira mais ampla. Para onde está o nosso olhar? Nós estamos tentando fazer do nosso jeito, tentando resolver de qualquer jeito, ou estamos bem confiantes no nosso Salvador, sim, tendo a plena certeza que Ele ouvirá, sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida. Será que estamos, de fato, neste foco? E fica aqui um convite para vocês, falando aí da escola de princípios, por quê, né? Eu falei aqui que a forma como eu li esse texto foi completamente diferente das outras. Eu até falei, talvez eu passei, talvez não, passei por esse texto de Miqueias algumas vezes, talvez, ou uma vez, não sei dizer ao certo, mas eu sequer lembrava o contexto maior. Da mesma forma, questionei a Deus, né? Eu perguntei a Deus o que que eu falo, e Deus fala de qualquer forma, né? Veio o anúncio da Casa do Bahia com 7,7 para dizer. E creio que faz muito sentido dentro do que nós estamos vivendo no dia de hoje, no momento de hoje, no mês que nós estamos. Então, que a gente possa, sim, ter essa reflexão, que nós possamos aproveitar a oportunidade, como a escola do princípio que foi colocado, que, sim, foi uma aula sensacional, a entrega do Juliano, do Alex, do Marcelo foi sensacional. Então, se você não veio, venha, para que a gente possa ter mais profundidade, mais conexão, mais entendimento ainda da palavra, nas entrelinhas, né? O que Deus quer falar para nós nas entrelinhas. Miqueias, falei, nossa, né? Um livro que poucas pessoas talvez até lembram que existe um tal de Miqueias na Bíblia, né? E para mim trouxe uma palavra muito poderosa. Então, que fique essa reflexão, que possamos seguir adiante, lembrando que, né? Só para fechar aqui, que depois de todo até o sétimo versículo, daqui em diante, ele traz um Deus misericordioso, mas um Deus misericordioso, desde que nós tenhamos um arrependimento genuíno. Vamos vir aí com uma campanha que vai ser falada aqui depois do jejum, inclusive nesse arrependimento, muito conectado ali com o arrependimento de Rubem, enfim, por toda a situação que aconteceu, mas que a gente possa, ao longo dessa semana, ou neste culto, né, escutar aquilo que Deus está falando para nós, possamos se arrepender de algo que de repente estamos sendo influenciados pelas coisas do mundo de maneira geral. Gratidão a todos, shalom, que tenham todos um culto abençoado. Passo aqui para o louvor, acredito que é a Renata que está no louvor, correto? Então, não? Sarina? Então vamos lá, Sarina. Direto para Ponta Grossa, direto para o Rio de Ponta Grossa. Gratidão a todos, shalom, shalom. Shalom, shalom, bom dia, meus queridos. Que friozinho, né? E tô achando que papai gosta de frio, viu? Porque ele tá resenheiro hoje, né? Meu Deus, posso ouvir um glória a Deus aí? Ah, até escutei daqui. Chegou o eco aqui, ó. Glória a Deus. O Senhor já está falando conosco desde a primeira palavra hoje, né? Bendito é o nome do Senhor. É uma alegria, né? Podemos celebrar ao nosso Deus, podemos mais uma vez estarmos aqui reunidos e juntos. E continuando nessa mesma linha de pensamento, desde que a Sibeli já nos trouxe, da reflexão que o Cláudio agora compartilhou conosco também. Também quero deixar aqui a minha reflexão e a minha pergunta para vocês, né? Como é que está aí a sua expectativa, meu querido? Como é que anda aí a sua expectativa? No que ela vem sendo baseada? No que ela vem sendo construída? Né? Nós temos aí três caminhos, né, em que a nossa expectativa ela pode estar sendo levantada, em cima das nossas realizações, em cima das nossas frustrações ou em cima do eterno, né, pautadas
nos princípios da palavra do Senhor. Qual é o caminho que nós temos escolhido, né, para levantar as expectativas aí para o nosso futuro, para a nossa vida? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para você, compartilhar para você, como tem sido esse mês agora de Tammuz, como a gente já vem falando também. No que você tem baseado a sua expectativa aí para frente. Que você possa realmente estar baseando e levantando, aumentando a sua expectativa nos princípios, no Senhor, né, na sua palavra e tudo que realmente e que você possa ver se cumprir na sua vida aquilo que ele nos traz em sua palavra. Não me lembro agora a referência, mas que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que amam segundo o seu propósito. É que você possa realmente ver essa promessa se cumprir na sua vida através disso, de colocar a sua perspectiva pautada nos princípios do Senhor, pautada naquilo tudo que é eterno, no nosso Deus. Vamos então, quero convidar você, diante disso, a se levantar nessa manhã e realmente declarar que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Vamos celebrar? Shalom, shalom, queridos. Agora é comigo. Agora é comigo. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Antes de mais nada, eu quero orar pela vida de todos vocês, agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse dia frio aqui em São Paulo, calor em outros lugares, mas eu quero agradecer pela vida de todos vocês. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento colocar no seu altar a vida de cada um que aqui está. Quero te agradecer, ó Pai amado, por esse tempo, ó Pai amado, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E que nesse dia, ó Pai amado, o rio, ó Pai amado, o rio de revelação que o Senhor preparou para nós neste dia, que seja completado, ó Pai amado, através dessa palavra. E que em nome de Jesus, ó Pai amado, eu quero agora ligar as mentes e os corações agora diretamente ao teu trono. Senhor, em nome de Jesus, que todo tipo de impedimento entre o nosso entendimento e o entendimento que o Senhor tem preparado para nós nesse dia caia por terra e que nós possamos receber agora tudo aquilo que está preparado nos céus para que cada um de nós possa ter a interpretação adequada desta palavra de hoje. Pai, toca nos nossos corações. Entra, ó Pai amado, com a sua palavra em nós e que nós possamos, ó Pai, tomar as iniciativas necessárias e aplicar todo o conhecimento que o Senhor tem revelado para nós. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos da maneira como tu queres. Eu abençoo agora, desde já, cada um que aqui está, ó Pai amado, e ligo agora, cativo aos céus, a mente de cada um deles, para que eles possam receber tudo aquilo que está preparado para eles neste dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pelo tempo que o Senhor tem preparado para nós. Queridos, olha só, hoje eu acho que a gente sempre fala isso, né? Mas é importante que se vocês saibam. Não existe nenhum tipo de preparo antecipado sobre as palavras. Ninguém sabe qual é a palavra que Deus vai entregar para cada um de nós. E ao ler o texto de Miqueias, no capítulo 7, verso 7, eu posso dizer que o Espírito está ligado neste tempo, está preparando para que nós possamos fazer a mensagem da forma como veio. Porque o que foi lido aqui em Miqueias é basicamente aquilo que é o prenúncio do que eu vou ministrar agora. Assim, ó, vamos reforçar aquilo que o Cláudio trouxe. O Cláudio trouxe Miqueias 7,7 porque Deus falou com ele que essa seria a palavra. Está escrito assim, ó, vou repetir. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Amém? Então aqui Deus falou para o Cláudio entregar uma palavra para vocês de esperança. Uma palavra para vocês de que Deus está no controle de tudo. Amém? Vocês estão entendendo? Entendendo esse recado? Então agora abre sua Bíblia naquilo que Deus entregou para este dia, através de quando eu fui perguntar para Deus o que seria para poder entregar. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 45, versículos 7 e 8. E a gente vai, e vocês vão entender o porquê que Deus falou para o Cláudio trazer esse versículo, porquê que Deus falou para ele trazer essa palavra de reflexão
no início de tudo. Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8. Eu vou ler da minha Bíblia, eu quero que vocês acompanhem. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por aí, por pai de Faraó, e senhor de toda essa casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Essas duas, esses dois textos, esses dois versículos, são os versículos que Deus me pediu para que eu pudesse revelar a vocês, trazer a vocês e dizer para vocês que Deus está nesse lugar através das nossas vidas e quem permitir que Ele fale, Ele será usado. Amém? Então vamos lá, vamos entender primeiro a soberania de Deus nessa história de, de José. É importante que a gente saiba que nesse momento aqui, o que eu estou lendo para vocês é um trecho, um texto que é praticamente o final. Então eu li para você o final do que vai acontecer. Você entendeu ali qual foi o entendimento de José depois que ele passou por tudo que ele passou. Só que antes de chegar até aqui, houve uma história. Existiu uma parte inicial. Eu quero que você entenda comigo essa parte quando a gente fala da soberania de Deus nessa história de José. Você precisa entender que a vida de José, ela partiu de um princípio. O José, ele era o filho preferido de Jacó. E ele tinha sonhos proféticos. Então José, ele era um profeta e ele era o filho preferido. José tinha outros, naquela época ele tinha outros 10 irmãos. Eles ainda, Benjamim ainda não tinha nascido. Então ele tinha outros 10 irmãos, depois se tornaram 12 quando, né, se formou as 12 tribos. Então a gente precisa entender que naquele tempo, quando ele tinha os sonhos proféticos, ele ainda não tinha o irmão mais novo. Não existia ainda Benjamim. Então, você precisa compreender uma coisa importante nessa história de José. E isso faz parte, é a parte central da vida de José. José, ele teve uma figuração, ele tem uma ligação muito profunda com Jesus, o Messias. Por que você precisa entender isso? Essa é uma parte central da vida de José. A ligação que ele tem e a analogia, bom, não vou nem dizer que seja uma analogia, mas a relação profunda que existe entre a vida de José e a vida do Messias, a vida de Jesus. Porque eles tiveram algumas relações que são muito similares. Por exemplo, ambos foram rejeitados pelos seus irmãos, tanto José quanto Jesus. Ambos foram vendidos, trocados por prata. Tanto José quanto Jesus foram vendidos por prata. Ambos sofreram injustamente. José sofreu injustamente, foi para a prisão injustamente. Jesus foi crucificado injustamente. Só que ambos foram exaltados para salvar muitos. Então a história dos dois, ela existe uma relação. Então você precisa, eu quero chamar você para este momento para fazer uma reflexão inicial. A reflexão inicial é para que você entenda que nem tudo o que parece derrota é realmente o fim. Deus usa os vales de nossa vida, que nem sempre a gente está no topo, mas Ele usa os vales da nossa vida para nos preparar para assumir o trono. Amém? Quem está comigo aí nessa primeira reflexão? Reflita sobre isso. Nem tudo o que parece derrota é o fim. Deus vai usar os vales da sua vida para te preparar para sentar no trono. Reflita sobre isso nesses primeiros momentos. Porque tudo que nós vamos falar agora tem uma relação profunda sobre esperar em Deus, sobre confiar em Deus, sobre buscar a esperança em algo que não é palpável neste momento, sobre entender que Deus está à frente de tudo, sobre entender que tudo está no controle do Pai.
E que mesmo que a gente possa ter vontade e até mesmo ter coragem e até mesmo ter ousadia e até mesmo ter intrepidez ou ter qualquer outra coisa ou qualquer outra atitude que dependa do homem, você ainda continua debaixo da mão poderosa de Deus. E nada vai passar a não ser que Deus fale. Acabou. Entende? Eu fiz isso aqui de propósito. Porque quando Deus quer, é assim. Um clique, um estalar de dedos. Em um minuto, em um segundo, Deus muda o que é ruim aos seus olhos para algo que é bom. Eu quero que você guarde isso que eu falei para você. Deus muda o que é ruim aos seus olhos para que você possa assumir aquilo que já estava preparado por ele. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a vida de José para que a gente possa entender onde ele chegou e para que você possa refletir hoje na sua vida aquilo que você está vivendo. Você pode estar passando por um vale, você pode estar passando pelo topo, mas o que eu posso dizer para você é que hoje você vai ter um ensinamento de como se comportar no vale, como se comportar quando a prova chegar. Como você deve se comportar quando Deus mandar para você uma dificuldade para você passar? Quando você achar que tudo que você está fazendo está errado, quando você tiver dúvida se Deus está com você, quando você falar eu não aguento mais, você precisa ter esse entendimento. Porque José passou por tudo isso. Mas olha onde saiu José. Não vai dar para a gente ler o texto, o capítulo inteiro, mas anote aí. Depois você vai ler Gênesis capítulo 37. E nós vamos ler só o versículo 5 até o versículo 11. Então, abre sua Bíblia lá, deixa aberto no livro de Gênesis aí, que hoje nós vamos caminhar no livro de Gênesis. Deixa aberto sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 37, verso 5 até o 11. Olha só. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouviste sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti na terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Veja só, alguma coisa do que ele viu aqui não aconteceu? Não, né? Nada, tudo, aliás, não, vamos mudar a expressão. Tudo o que ele viu aqui aconteceu, certo? Sim ou não? Sim, né? Tudo o que ele previu aqui aconteceu. Quem já leu a história de José sabe que os irmãos, o pai e a mãe, se prostraram perante ele. A gente sabe disso. Quem já leu a história sabe que isso já aconteceu, que isso foi real, que o que ele viu foi real. Mas onde e o que aconteceu neste momento? De onde saiu José? Aí você precisa entender. Duas coisas ele tinha nesse momento quando ele falou isso. Primeira coisa, imaturidade. Segunda coisa, orgulho. Então, José, aos 17 anos, ele compartilha os sonhos com arrogância e sem sabedoria nenhuma. Então, eu preciso dizer para você uma coisa. Primeiro ponto, cuide, cuide com a forma que você fala os seus sonhos para as pessoas. Segunda coisa, cuide para quem você compartilha os teus sonhos. Então, cuide com a forma que você compartilha e para quem você compartilha. Porque veja só, quem foi que odiou José? Foram os próprios irmãos. Aqueles que mais estão mais próximos deles, estavam mais próximos deles. Ou seja, os que estão muito perto.
às vezes os da família. Então eu preciso alertar você, neste momento, com relação ao seu orgulho e à sua imaturidade. Ah, João, mas eu já sou calejado. Eu tenho 40, 50, 60, sei lá quantos anos eu tenho já de jornada. Não vou cair nessa armadilha. Ah, meio do engano. Aquele que foi picado pelo orgulho precisa olhar todos os dias e se arrepender todos os dias para que ele não volte. Porque ele é sutil e basta um pequeno pensamento para ele ser alimentado. Que lembra que nós já falamos isso, mas eu vou reforçar. O que é a fé? Às vezes a gente vai na Bíblia e fala: fé é a certeza das coisas que não se vê, a convicção de fatos que não existem, certo? Mas o apóstolo Coraiola trouxe para nós um entendimento de fé muito mais simples. A fé nada mais é do que um pensamento. E a partir do momento que eu penso, eu, eu lanço na minha mente uma semente. Presta atenção nisso. Isso é muito importante. Quando eu lanço uma semente no meu pensamento, ela vai germinar e vai produzir frutos a 30, 60 e 100 por um. Então, um simples pensamento negativo, de orgulho e de imaturidade, gera a 30, 60 e 100 por um atitudes que nós teremos que são tóxicas e que são ruins e que são pecaminosas, de orgulho e de imaturidade. Então, queridos, presta atenção. Onde você mata completamente o seu orgulho e a sua imaturidade? Na mente, no seu pensamento. Você precisa começar a pensar coisas boas. Por isso que eu sempre falo para a gente aqui que a fé, que a gente precisa olhar, que fé é você olhar para o futuro de maneira positiva e promissora. Porque quando eu olho para o futuro e eu enxergo que vai ser bom, eu estou colocando uma semente hoje em algo positivo e promissor, e não em algo negativo. Então, quando eu olho para frente, eu falo, cara, que bom, vai ser bom pra caramba, vai ser top, nós vamos conseguir, vai ser bênção. Então, isso é para que você possa ter lá na frente uma colheita abundante de coisas boas. Vocês estão me entendendo? Estou fazendo agora igual a Neuza Tioca, cada tempo. Estão me entendendo? Estão entendendo até aqui para onde a gente está indo? Eu quero que você. A Neuza Tioca falava assim: meus irmãos, vocês estão me entendendo? Irmãos? Ela era assim, né? Uma japonesinha baixinha, tinha menos de 1,5 m. Acho que ela devia ter uns 1,40 m. Mas ela subia, quando ela ia pregar lá na bola de neve, ela subia em cima de um banquinho que colocavam para ela, porque a prancha ficava aqui em cima dela, assim, ó. Então, subiam ela de um banquinho para ela poder pregar. Irmãos, vocês estão me entendendo? Vocês precisam ter esse entendimento. Então, preste atenção, porque, gente, essa palavra ela é profunda. Ela não é uma palavra rasa, porque ela está dentro de nós e você precisa entrar dentro de você para entender onde você está nesse momento, em qual etapa do que José passou você está passando nesse momento. Será que você ainda está na etapa do orgulho? Na imaturidade? Será que você ainda tem, como José tinha 17 anos de idade, ele falava com arrogância para os irmãos: eu me vi como sendo maior do que todos vocês? José, ele era o filho mais novo de Jacó nesse tempo, ele era o filho caçula. Neste tempo, depois veio Benjamim. Mas até esse tempo ele era o filho caçula. E aí o caçula, o último de todos, que já era o preferido, vira e fala assim: eu vou ser maior que todos vocês, eu vou ser maior que todos vocês. Você está entendendo? Só que ele era profeta. E o que ele passou, o que ele falou aconteceu, mas não importa se o que ele falou aconteceu e se ele tinha uma ligação com Deus ou não. Ele falhou nesse momento porque tinha uma imaturidade dentro dele. E aí eu quero que você reflita: será que a imaturidade de José também não está dentro de você? Será que o orgulho de José também não está dentro de você hoje? E você não está passando por essa situação de se sentir orgulhosa, de não falar com as pessoas, de não pedir perdão, de não perdoar, de achar que você tem razão em tudo, de ter dificuldade de aceitar as dificuldades que você tem, ter dificuldade de aceitar que você tem dificuldade. Esse que é o ponto. Fica redundante, mas você precisa entender. A gente tem dificuldade de aceitar que temos dificuldades.
A gente é orgulhoso de achar que a gente sabe fazer tudo. José, naquele momento, ele não só vestiu, porque ele tinha uma túnica, como se fosse uma roupa diferente de todos os irmãos. A túnica dele era mais bonita. Então ele não vestia aquela túnica da preferência, sabe? Ele tinha a túnica da preferência. Porque naquela época, uma roupa significava tudo. Então ele tinha a túnica da preferência, por ser o filho preferido de Jacó, mas ele não tinha o caráter necessário para o propósito de Deus. Vocês entenderam isso aqui? Ele não tinha o caráter necessário para o propósito de Deus. Então eu preciso só te dizer, reflete agora, segunda reflexão. Deus pode te dar as visões do futuro, mas o processo para formar o seu caráter, ele precisa acontecer. Você pode ter as visões do futuro de você realmente sendo rei, assim como José teve, mas é necessário passar pelo processo de formação e de aprimoramento do seu caráter. E você pode ter a idade que for. Pode ser que você já se sinta totalmente maduro, mas até essa maturidade, até esse sentimento, pode ser uma raiz de orgulho. E você precisa refletir se você não está passando pelo processo de José, o processo inicial de José, porque, gente, isso era o processo inicial de um menino que achava que era muito e que ele sim era muito mesmo, porque Deus tinha escolhido ele. Ele tem uma relação, não esquece disso que eu falei, tá? Ele foi chamado para ser o Salvador daquele tempo. Você precisa entender isso. José foi o Salvador daquele tempo. Assim como Jesus foi o Salvador no tempo dele. Você precisa compreender isso, porque isso é a realidade. José tem a mesma relação que Jesus teve, fez o mesmo que Jesus fez, só que Jesus não cometeu os mesmos erros de José. Porque eu até nem falei o tema dessa ministração para vocês, eu acho que quero que você anote. Anota o tema dessa ministração, que esse aqui, já o tema já vai falar para você. O tema é enviado à frente, a redenção através da dor. José foi enviado à frente, mas ele foi remido pela dor. E você pode estar achando que hoje você está sofrendo. E nós vamos ver que o seu sofrimento não é nada perante o sofrimento de José. E menos ainda perante o sofrimento de Jesus. Então vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é dessa ministração, ó, nós falamos sobre a soberania de Deus, e aí nós tivemos o primeiro passo de José. O primeiro passo de José foi saber sobre o orgulho e a imaturidade. E aí o segundo passo de José é esse que nós estamos agora, que é o processo de quebrantamento de José. Ele saiu do poço até o palácio. Então, dentro desse segundo ponto, processo, terceiro ponto da administração, mas o segundo ponto do processo de José, nós temos três etapas que aconteceram com ele. E eu quero que você entenda. O processo de quebrantamento de José, dele sair do poço e ir até o palácio, passou por três etapas. Primeira etapa, primeiro ele foi traído e foi vendido. Vamos ler lá comigo, Gênesis 37, 28. Gênesis 37, 28. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por quanto? 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Então aqui está a relação principal da venda. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30. Lembra que o traidor Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então, os dois, olha a relação, os dois foram vendidos por moedas.
O segundo ponto desse processo de quebrantamento de José, primeiro ele foi traído e foi vendido. Segundo ponto, segunda coisa que aconteceu com ele, segunda etapa, a servidão e a prisão. Gênesis 39, 40. Abre lá. Gênesis 39, 40. Não, aqui é o capítulo. É 39 e 40. Nós não vamos ler. Aqui só fala do quê? Ele foi para a casa de Potifar e foi para a prisão interpretando os sonhos. Então, no 39 e no 40, nos dois capítulos, então é o capítulo 39 e o capítulo 40, não é um versículo, é os dois capítulos. Ele foi fiel como servo na casa de Potifar. Só que mesmo assim, ele foi acusado e foi preso de que forma? Injustamente. Porque ele não pecou. Jesus foi acusado e foi preso injustamente. José foi acusado e foi preso injustamente. Mas veja só, José teve uma etapa mais profunda do que Jesus teve, porque Jesus, quando ele foi acusado e preso, ele já foi morto. José ainda passou por um tempo na prisão. E esse tempo na prisão, ele ainda teve a graça de Deus acompanhando ele. Porque, não sei se vocês lembram, José ele tinha um dom de interpretar sonhos. Ali na prisão, aqui no versículo, no capítulo 40, você vai entender que José interpretou o sonho de duas pessoas: o do copeiro, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Os dois tiveram sonhos, cada um teve um sonho. O copeiro teve um sonho e o padeiro teve um sonho. E quando aconteceu deles terem um sonho, eles ficaram inquietos. E aí José falou assim: Deus, ele fala bem desse jeito aqui, ó. Eu achei muito interessante a forma que José falou. Disse-lhe José, isso aqui está lá no 40 capítulo 8. Perdão, capítulo 40 versículo 8. É só a parte B. A parte B fala assim, ó: Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Perdão. Então José, ele faz os dois interpretarem, entenderem que Deus tem o poder de interpretação de sonhos. E falou para eles: fala aí, conta o sonho. Deus vai interpretar os sonhos. E os dois contaram o sonho que tiveram. Resultado final: José interpreta o sonho do copeiro e o copeiro é restituído, como ele previu. Em 3 dias, que ele teve um sonho, o sonho dele tinha relação com três ramos de uva, e aí ele falou: esses 3 ramos são 3 dias, e você vai ser restituído e vai servir o rei na sua mão como era antes. O outro teve a mesma coisa, viu 3 cestos na cabeça dele, as aves vinham comer, e aí ele falou: esse aí você vai ser morto daqui 3 dias, e as aves comerão a sua cabeça. E aconteceu. O copeiro foi restituído, o padeiro foi morto. Então, o padeiro foi morto pelo rei e o copeiro foi restituído pelo rei. Então, a gente precisa entender que ele teve a visão, ele tinha a interpretação, ele tinha o dom, mas ele estava preso. E aí você pode dizer assim: poxa, eu estou me sentindo mal, eu estou aqui, sabe, me sinto o bichinho do cocô do cavalo do bandido. E ainda assim você está conseguindo fazer as coisas, Deus está te dando interpretação, Deus está te dando revelação, Deus tá fazendo você ser abençoada e abençoado para outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas, mas para você ele parece que não está te olhando. Parece que Deus te esqueceu na prisão. Você precisa entender que José, eu estou falando, não estou falando só para José, estou falando para os Josés e para as Josés que estão aqui nessa sala. Então, eu quero que você agora entenda que você pode estar sendo agora passando pela vida de José. Você pode ser um José ou uma José. Só entende isso. Em cada etapa do sofrimento de José, ele estava sendo moldado. Deus estava com ele até mesmo quando tudo parecia estar fora de controle. E aí, se você está passando por umas etapas de sofrimento agora, só lembra de uma coisa: Deus está moldando o seu caráter.
Se existe um sofrimento, por qualquer que seja, sabe por quê? Hoje em dia a gente acha que sofrimento é só não ter dinheiro na conta. É só ter conta para pagar e não ter dinheiro para pagar a conta. Mas isso não é o principal. A gente está resumindo tudo a coisas muito pequenas, muito pequenas. Sofrimento não é você só não ter uma grana para pagar uma conta. Isso não é sofrimento. Isso é coisa do dia a dia, faz parte dos altos e baixos da nossa vida. Sofrimento é algo que vai muito além. Sofrimento, aqui eu não me lembro de que, ó, eu não sei de ninguém aqui que foi preso injustamente. Nem na minha família, não conheço ninguém que foi preso injustamente. Não conheço ninguém do nosso mundo aqui que, sei lá, que teve aí como o José teve aí, uma acusação injusta, que foi esquecido, que foi abandonado e que passou um tempo na prisão sem ter feito nada. Nunca vi. Eu não vi ninguém aqui sofrer com uma doença que não pode ficar perto dos outros porque contamina as outras pessoas e tem que viver isoladamente, assim como as pessoas viviam no tempo de lepra. Eu não vejo ninguém aqui sofrendo com a saúde debilitada ao ponto de não poder ter nem a presença de suas famílias. Então a gente precisa entender que é muito pequeno a gente achar que nós estamos sofrendo porque não tem dinheiro. O dinheiro, a gente já falou sobre isso aqui, o dinheiro, ela é a menor das bênçãos de Deus, a menor delas. E quando Deus ele te toca no dinheiro, é porque ele não quer te tocar em outras coisas piores. Não quer botar você de cama, não quer botar você preso injustamente. E hoje a gente acha que é o pior dos males não ter dinheiro. José, José estava vivendo, ele não se preocupava com dinheiro, mas ele estava preso, injustamente. E até lá na prisão ele estava trabalhando. E ele fazia tudo. E a Bíblia fala que a presença de Deus estava com ele e ele tinha o poder de estar ali na frente e conseguiu ter a confiança de todos, inclusive do carcereiro. José tinha livre acesso, ele podia sair da prisão se ele quisesse. Ele tinha acesso aos outros prisioneiros e tudo mais. Ele era o cara que mandava na prisão. Só que ele estava preso. Ele não estava livre. Só que Deus estava com ele. Então reflete um pouquinho, para você poder entender que o teu sofrimento, que você acha que é um sofrimento quase que é, às vezes a gente acha, né, que o nosso sofrimento é o pior do que todos os outros sofrimentos dos outros, né? Mas o teu sofrimento não é nada perante o que os outros já passaram. E se eu for mais longe ainda, Jesus morreu por nós injustamente, né? Nem tinha culpa, mas ele foi preso, foi açoitado. Eu não vi ninguém apanhando aqui injustamente. Chegar aqui todo ensanguentado e falar assim, ó, me bateram injustamente ali, a polícia me pegou, me bateu, olha aí, apanhei e não tive culpa nenhuma. Não vi ninguém aqui sofrendo dessa forma. Ah, mas hoje é diferente, João. Sim, hoje é diferente. Mas ainda assim, só você só achar que está sofrendo porque está faltando grana para pagar a conta de amanhã é muito pequeno. É muito pequeno. Então vamos para o terceiro ponto de José. Nós falamos sobre esse processo de quebrantamento dele, que é a segunda etapa dele, assim, teve três etapas, né? Ele foi traído e foi vendido, ele saiu da servidão e foi para a prisão, e a terceira etapa de José, dessa parte dele poder ser, desse processo de quebrantamento, é quando ele é exaltado no tempo certo. A gente teria que ler o capítulo de Gênesis 41 inteiro. Então anota aí para você ler esse capítulo de Gênesis 41 para você poder entender o que que acontece. A primeira coisa que acontece é quando ele interpreta o sonho de Faraó. Quando ele interpreta, ele ficou esquecido, depois que ele teve a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro, ele pediu para o copeiro, falou assim, olha, copeiro, vai acontecer isso, isso, isso. Porém, quando você entrar lá dentro, não se esqueça de mim. Fale sobre mim lá para o rei. E aí ele foi esquecido. Ele ficou mais 2 anos preso. Mais 2 anos preso. Esquecido. Aí quando o faraó tem um sonho e não sabe interpretar, o copeiro lembra dele. Ah!
tem um hebreu que está lá na prisão, que tem o dom de interpretar. Chama ele aqui. E aí eu preciso te dizer uma coisa. Isso aqui a cereja do bolo dessa segunda parte da redenção de José. E que você precisa entender que você também vai ter, assim como José, uma única chance. José teve uma chance para poder mostrar aquilo que ele tinha de melhor dentro dele. Uma chance para mostrar quem ele era, o Deus que ele servia. Ele teve uma chance para poder mostrar para Faraó o Deus que servia, o Deus que estava dentro dele. Não por ele, não por ele, mas por Deus. José vai e, de fato, interpreta o sonho de Faraó. Eram 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As vacas magras comiam as gordas. Enfim, todos esses sonhos que vocês já sabem qual é. E José teve uma chance. E nessa chance ele fala, faz a interpretação do sonho e fala para ele: Eu vou mais longe. Isso é a interpretação, mas eu aconselho o rei a achar uma pessoa que seja um administrador fiel e que junte. Aqui tem um segredo, tá? Nem era para falar desse segredo, mas esse é um segredo de José. Aqui tem um segredo. José fala para ele assim: que vai ter 7 anos de vacas gordas, de abundância. Ache alguém que junte 20% de tudo que for colhido, de tudo que for produzido durante esses 7 anos e armazene isso, para que você possa viver os outros 7 anos sem faltar as coisas. Então, esse é o segredo financeiro para você. Invista 20% do seu dinheiro num lugar seguro, que você vai viver mais 7 anos com a mesma forma que você vive hoje, sem sofrer nenhum tipo de dano, vamos dizer assim, de perda no seu padrão de vida. Se você guardar 20% da sua receita em um local e armazenar ela durante 7 anos, você pode viver mais 7 anos do mesmo jeitinho que você não vai passar necessidade. Esse é o ponto, esse é o segredo de José. Só que esses 20% você pode traduzir ainda de um outro investimento: dízimo, primícia e oferta. Se você pegar 20% da tua receita, fizer dízimo, primícia e oferta, investir ele no reino, não vai te faltar recurso para sempre. Não é só por 7 anos, é para sempre. Porque enquanto você faz, enquanto você é fiel, Deus ele responde. A Bíblia fala, a gente não precisa sofrer pensando que pode ser diferente. Então aqui nós temos o terceiro ponto dele, que ele foi restituído e exaltado no tempo certo, o tempo quando o caráter dele estava moldado. Em Salmo, capítulo 105, verso 17 e 19, tem um texto que remete a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa parte de José. Deixa eu só achar ele aqui. Salmos. Salmos. Cadê Salmo na Bíblia? Sumiu o Salmo da minha Bíblia. Cadê Salmos 100 Cadê? 105. Salmo 105, capítulo 17 e 19. Vamos ler aqui, ó. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram os com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Aí ele fala, o rei mandou soltá-lo, tal. Isso aqui foi escrito muito tempo depois que José esteve aqui, passou pela terra. Mas aqui fala que mandou adiante de quem? Adiante do povo de Israel. José foi enviado adiante do povo de Israel para poder fazer o quê? Como a gente leu lá no começo, para salvar o povo de Israel. Ele foi o salvador do povo de Israel naquele tempo. Se José não estivesse lá, a fome teria dizimado o povo de Israel. A família dele teria morrido. Toda a nação de Israel teria sucumbido, porque a fome foi severa.
Então, ele tem uma conexão com Jesus? Claro que tem. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Filipenses 2, 5 fala assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e toda na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, por glória de Deus Pai. Então, ou seja, ele foi humilhado, Jesus foi humilhado, e depois de ser humilhado que ele foi exaltado. Então, antes de ser exaltado, Jesus foi humilhado. Antes de ser exaltado, José foi humilhado. E foi obediente até a morte. Então, qual é o segredo principal de quando estamos na prova? Sermos obedientes. A obediência que nós temos quando estamos na prova vai fazer com que nós sejamos moldados no nosso caráter. Eu já falei algumas vezes aqui que a gente vive vendo pessoas com a síndrome de Gabriela. Tem muitas pessoas que não entendem, muitas vezes, o processo que Deus está fazendo na vida delas. E muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu sou assim. Alguns de vocês, na verdade, sabem que eu iniciei uma nova jornada profissional. Eu passei, muitos aqui sabem o quanto a gente passou por esse tempo onde eu não tinha uma parte profissional firme. Eu vim do mercado, né, do corporativo, eu deixei o mercado corporativo e eu trabalhei junto com o Flávio fazendo treinamentos em empresa, fazendo consultoria e tudo mais. E no começo do ano agora, peguei uma consultoria com uma empresa e chegou num determinado momento, que foi nesse mês de julho, mês passado, fez um mês ontem, a empresa me fez um convite para entrar dentro da empresa como CLTista da empresa. Então eu fui chamado para ser hoje, assim como José, o segundo homem da empresa. Então, de uma certa forma, eu estou me vendo na história como José foi. Porque eu passei por um tempo muito longo dentro de um vale. Só que dentro desse vale, eu estava sendo forjado, meu caráter estava sendo forjado. E hoje eu respondo diretamente ao CEO da empresa. Então hoje eu tenho uma influência dentro da empresa muito grande. E o que eu vejo lá dessa empresa? Eu tenho ido para lá toda semana, tenho passado a semana inteira lá em Uberlândia e volto para casa aos finais de semana. Então, durante esse período, primeiro mês que eu estou lá, eu tenho percebido pessoas chegarem até mim e falar assim: Nossa, é muito bom falar com você, porque você é tão calmo. Falei: Ah, você não conheceu o velho homem. Falei: Ah, se você conhecesse o velho homem, você não ia falar isso. Falei isso para umas duas pessoas já. Falei: Se você conhecesse o velho homem, quem está aqui na sua frente é uma pessoa preparada. Preparada não, forjada, né? Eu falei que eu sou trabalhado, que eu fui construído dessa forma. Falei: Eu sou uma pessoa construída. Falei: Isso aqui foi porque eu me permiti. Isso aqui foi porque Deus me colocou na forja. Falei isso para muitas pessoas. Só que hoje as pessoas me olham ali na empresa e falam assim: Nossa, mas como que você consegue ser tão calmo? Eu falei: Porque eu tenho um Deus que está junto comigo. Porque eu sirvo a um Deus. Então, eu ouvi de muitas pessoas: Mas eu sou assim. E nessa semana, por incrível que pareça, as pessoas descobriram que eu tenho uma habilidade. A habilidade de interpretar o perfil comportamental. Perfil comportamental, assim, a gente já deu até formação de perfil comportamental dentro profissionalmente. Então eles descobriram que eu sabia interpretar. E aí só essa semana eu tive que dar a devolutiva de três para três pessoas essa semana do perfil comportamental. E aproveitei, né, para fazer o famoso feedback. Ah, fala para mim, eu soube que você sabe ler o perfil comportamental, porque a empresa tem um hábito.
A empresa, toda pessoa que entra, faz um perfil DISC na Solids, ela é ligada à Solids. Então aquilo fica aberto, fica livre para você poder abrir e acessar. E três pessoas vieram me perguntar, e um deles veio me perguntar com o MBTI na mão. Ó, eu tenho um MBTI aqui, você sabe me interpretar, me ajuda aqui a interpretar? E aí eu tive a oportunidade de falar exatamente o feedback que era necessário. Mas eu escutei desses três. Ah, mas eu sou assim mesmo. Falei, não, você não é assim. Você não precisa continuar sendo assim. E as pessoas não são obrigadas a te engolir da forma como você é. Você pode mudar. Eu mudei, se eu mudei, você pode mudar. Então a gente precisa entender que durante o período que a gente está passando pelo vale, a gente não consegue muitas vezes interpretar que Deus está tratando o nosso caráter. E aí a gente tem essa síndrome de Gabriela. A gente pode ter essa síndrome de Gabriela. Durante muitos anos da minha vida profissional, eu escutei o inverso das pessoas. Nossa, você é muito ocioso. Jesus amado, para que tanta pressão assim? Para que ser tão grosso às vezes? Para que ser tão duro com as pessoas? Eu ouvia isso há alguns anos atrás. E hoje o que eu ouço é: nossa, é tão bom ficar aqui conversando com você porque você é tão calmo. Jesus amado, falei, vocês, ainda bem que vocês não conhecem, ainda bem que Deus ele faz a coisa certa mesmo, né? Que ele molda o nosso caráter da forma como a gente tem que ser. Então, é isso que eu preciso dizer para vocês. Só que para isso, eu precisei me permitir, eu precisei entender que Deus tinha que ser maior do que os meus desejos, que os meus anseios, do que aquilo que era para mim o principal valor, sabe? A parte do orgulho mesmo. Sempre lembra disso, tá? A inexperiência, o orgulho, a imaturidade, né, na verdade, a imaturidade e o orgulho muitas vezes estão à frente do que Deus quer para nós e a gente não consegue, sabe, se desvencilhar disso. E aí Deus tem que vir e botar o dedinho dele em você e tirar tudo de você, se for preciso, para você poder aprender a realmente valorizar quem é o maior na sua vida. E a hora que você estiver preparado, assim como aconteceu com José, provavelmente você também vai ser exaltado. Então, aqui, próxima etapa de José aqui do que a gente tem do estudo, então, que eu falei para vocês, né? Só para a gente recapitular aqui. A gente teve a primeira parte, que foi uma introdução, onde eu trouxe para você o que era a soberania de Deus na história. Eu trouxe a segunda parte, que era a primeira parte falando de José, que era o quê? Falando de orgulho e de maturidade de José. A segunda parte de José, que era o processo de quebrantamento dele, que envolveu três etapas. A etapa de ser traído, de ser vendido, a etapa de ele era um servo e foi preso, e a etapa de ser exaltado no processo, no tempo certo, né? E agora, o próximo item, próxima etapa, próximo item no caso, não é mais uma etapa disso aí, o próximo item é um encontro que ele teve com os irmãos e a prova do coração dele. Porque José foi provado no coração dele. Isso aqui está lá em Gênesis, capítulo 42 até o capítulo 44. Então, nós também não vamos ler, porque é extenso, mas eu te aconselho a ler do capítulo 42 até o capítulo 44, que vai falar o que acontece quando os irmãos de José descem para o Egito, depois voltam para Israel, depois descem para o Egito, até que ele se revela aos seus irmãos, até que ele fala quem ele é realmente para os irmãos. Então, primeiro ponto, quando os irmãos vêm, José reconheceu os irmãos, só que os irmãos não o reconheceram. Por quê? Porque ele estava diferente. Mas ele estava diferente em quê? Só na aparência? Sim ou não? Só na aparência? Não, não era só na aparência. Ele estava diferente também no seu coração. A gente assistiu um filme esse final de semana que falou exatamente sobre isso. Eu e Flávio assistimos um filme e que a personagem falava assim: será que eu vou reconhecê-la? Ela era um filme que falava sobre as mulheres, as pessoas, eles eram imortais e viviam durante milênios. E aí uma delas ficou presa no baixo do oceano e voltou depois de 500 anos. E aí, depois de 500 anos que voltou, ela falou essa frase: será que eu vou reconhecê-la? E aí a pessoa falou assim: não, não é pela aparência. Será que eu vou reconhecê-la pelas atitudes?
Será que eu vou reconhecê-la pelo caráter? Será que eu vou reconhecer ela pelos comportamentos? E aí fica essa pergunta para a gente, né? Será que você será reconhecido pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela forma como você se comporta, pela forma como você demonstra o seu amor pelas pessoas, pelo seu caráter? Será que você vai ser reconhecido? Então, José, nesse momento, ele não foi reconhecido pelos seus irmãos. Então, ele prova, ele testa os irmãos, não é que ele prova, ele os testa. E a gente sabe que uma parte disso, uma parte desse teste que ele fez, tinha uma razão. Ele queria saber se os irmãos estavam arrependidos. Essa era a primeira razão. Por isso, ele os testou, para saber se havia um arrependimento dos irmãos pelo que fizeram com ele. Mas numa grande parte, uma parte disso tudo também era pela dor. Sabe aquele sentimento assim, naquela vingancinha? Agora eles vão ver quem é que eu sou. Eu não falei que eles seriam se dobrar perante mim? Então agora eles vão ver. Então é essa segunda parte de José é a parte que pode estar no seu coração hoje e que pode ser essa parte da dor que está impedindo você de, assim como José, ser reconhecido. Então, se você hoje está passando pela prova, está tendo dificuldade, e você tem no seu coração esse pensamento por qualquer pessoa que seja, ou por qualquer situação que seja, eles vão ver quem é que eu sou. A hora que passar isso, eles vão ver. Então você precisa saber que quando você tem um pensamento de provar algo para alguém, do valor e do poder que você tem coisa errada na parada. Entende? A sua mente ainda está ligada lá atrás, no orgulho e na imaturidade, nos 17 anos de José. Se existe no seu coração, queridos, presta atenção nisso, que isso aqui é revelação pura. Se existe no teu coração hoje, enquanto você está na prova, um pensamento, nem que seja pequenininho, que lembra que é uma semente, o pensamento é uma semente. Se tiver um pensamentozinho de que você está passando por essa prova, mas você vai provar para o mundo, para o meu pai, para minha mãe, para o meu marido, para o meu ex-marido, para quem quer que seja, que eles vão ver quem você vai se tornar. Você pode ter certeza que essa prova vai demorar um pouquinho mais. Você pode ter certeza que esse pensamento é uma semente que você já está colhendo a 30, 60 e 100 por um o resultado dela. E o resultado de uma semente, de um pensamento desse, não é do caráter que Deus quer para você. Presta atenção, porque isso é sério. Se o teu coração ainda está amarrado em provar algo para alguém, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você não precisa provar nada para ninguém, porque você não é ninguém. Deus, ele te fez para ser rei. Mas enquanto você não entender que você não é ninguém, que você só é o que é porque Deus está à frente de você, você não será exaltado rei. Você entendeu? Você entendeu isso aí? Enquanto eu não me desvaziar, eu não me esvaziar ao ponto de entender que eu não sou ninguém, você não será aquilo que Deus preparou para você ser. Porque você ainda não está pronto para dar o resultado de tudo isso, o devido, como é que fala? Quando a gente dá o crédito, você não está pronto e nem preparado para dar o crédito para Deus. Enquanto você não estiver preparado para dar o crédito daquilo que você vai viver para Deus, você ainda continuará na prova. O caráter ainda não está pronto, não está forjado. Então, você precisa compreender que nessa etapa aqui,
É a etapa do encontro, onde José ele realmente revela, quando ele se revela, ele revela a dureza do coração dele. Aqui José ainda revelou que ele estava com o coração ferido. Aqui José ainda revela neste momento que ele já era, olha só, ele já tinha recebido, presta atenção nisso. José já tinha recebido a bênção. Ele já estava vivendo na fartura. Ele já estava rico. E não faltava nada para ele. Só faltava a reconciliação com os irmãos. E aqui, quando ele recebe tudo, o orgulho volta de novo. Ai, gente. O orgulho volta de novo. E esse é o ponto que você precisa entender, que quando você passa pela prova, você deixa o orgulho de lado, porque você fala assim: Deus, eu não sou ninguém. Vem aqui, me tira da prisão, assim como José. Mas quando ele foi elevado como segundo homem do Egito e se encontra com aqueles que levaram ele a passar pela prova, o orgulho volta. E o coração ferido dele vem à tona novamente. E ele prova, e ele testa, e ele judia dos irmãos. E ele faz os irmãos pensar que iriam perder o outro filho preferido do pai. E aí você precisa entender que a hora que você estiver na bonança, a hora que tiver com a sua conta bancária cheia, a hora que você tiver condição de pagar todas as suas contas sem dificuldade, onde é que você vai estar? Ligado ao orgulho das 17 anos de idade lá que José tinha, ou ligado a realmente ao sentimento de perdão? Porque mesmo com a dureza do coração, José teve esse processo que levou ele ao perdão. E ele perdoou os irmãos. Mas primeiro, o orgulho tentou se levantar novamente. Primeiro, ele deixou-se ser levado pelo orgulho novamente. Assim como a criança. Porque você precisa entender que a 17 anos de idade, no princípio, né, de sociedade daquela época, ainda era uma criança. Ainda eram. Ah, mas é um adolescente, quase jovem, quase adulto, é uma criança. Entendeu? Tem uns pensamentos mais bobo que a gente possa imaginar. Então, ainda era uma criança. Então, será que você ainda está tendo os pensamentos de uma criança? Será que a hora que você não tiver mais dificuldade financeira, porque hoje a gente resume tudo no financeiro, como eu falei no começo? Será que a hora que você não tiver mais dificuldade financeira, você vai olhar para trás e falar assim: ah, que coisa mais boba. Eu sou melhor do que qualquer um. Eu sou assim, eu não sei o quê, e deixa o orgulho te ferir novamente? E aí você não tem, você não tem, você tem dificuldade para poder liberar perdão para as pessoas. Então, queridos, José é a prova mais contundente da Bíblia de que o orgulho precisa ser colocado no lugar dele, precisa ser vencido definitivamente sobre as nossas vidas. Porque a qualquer momento ele volta. E principalmente quando você está bem financeiramente. Então a gente precisa compreender que a gente, olha só um ponto, né? José precisou passar por esse ponto de voltar a ter o orgulho, ter o coração ainda ferido, para que ele pudesse passar pelo processo de perdão. E aqui vocês vão ver lá no capítulo 44, que quando ele foi no 44, não, aqui já é no 45, quando ele se deixa reconhecer pelos seus irmãos, que a gente vai ver isso aqui no final, ele realmente ele perdoa os irmãos e ele chora profundamente. E ele chora profundamente por ter os irmãos de volta. E ele sim, ele perdoa os irmãos. Ele fala, lá na frente ele fala por que que ele teve lá. Ele tem um entendimento. Mas até lá, ele ainda estava querendo, né, como se fosse, não é só provar, né, mas ele queria que eles sofressem também a mesma coisa que ele sofreu. Porque ele fez eles sofrerem por um tempo. Então, muitas vezes, colocando isso aí para nós hoje no dia a dia, eu quero que você faça essa reflexão. Muitas vezes você quer restaurar alguns relacionamentos sem curar as feridas. Relacionamentos que foram perdidos podem ser restaurados? Podem, mas as feridas precisam ser curadas. Deus vai te curar sempre de dentro para fora. Então, primeiro, José teve que passar pela cura interna dele. Ele precisou perdoar os irmãos e ele entender qual era o propósito maior de tudo. A gente precisa compreender isso, que sempre há um propósito maior.
um propósito acima do que é o o nosso sofrimento. E José ali conseguiu compreender que existia um propósito maior e que ele não deveria ficar preso àquela falta de perdão com os irmãos. E ele sim, ele se curou internamente, tendo um entendimento de que aquilo que ele sofreu foi para um bem maior, para depois ele poder passar de etapa, passar de fase. Então, primeiro você vai precisar olhar para dentro, curar o que está dentro de você, para que a restauração seja completa. Então, você precisa compreender que dentro de você ainda tem, pode ter, raízes profundas de orgulho, raízes profundas de imaturidade, como José tinha, que hoje podem estar te impedindo de receber a restauração completa sobre a sua vida. Faça essa análise e essa reflexão. Por que eu tô falando isso? Porque Deus mandou falar, porque tem gente aqui que está assim. Tem gente aqui que está vivendo desta forma, ainda carregando dentro do coração pessoas, situações, empresas, familiares. Meu, tem gente carregando coisa que a gente não pode nem imaginar no coração. E aí quer que Deus faça a obra sobre a vida dela. Mas Deus só vai fazer a obra na sua vida se você conseguir ter o seu caráter, né, moldado e trabalhado. Se você conseguir eliminar da sua vida aquele pensamento de Gabriela. Você sabe o que é o pensamento de Gabriela, né? É o que fala naquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim para sempre, Gabriela. A música fala isso, e a gente usa isso como a síndrome de Gabriela, porque é a síndrome da pessoa que pensa que é daquele jeito e vai morrer daquele jeito e não quer mudar. Então, se você não quer mudar, queridos, tá tudo bem. Não cobre de Deus e não cobre dele que haja algum tipo de ação dele para te abençoar. É só isso. É só você entender que você está lutando a sua luta e essa luta é só tua. Não envolve Deus nessa parada. Se você quer ter a síndrome de Gabriela e achar que todos têm que te engolir ou te aceitar da forma como você é, e que você não precisa mudar, mas os outros precisam mudar para poder estar com você, simplesmente não cobre a Deus se as coisas estiverem dando errado. Porque é a sua escolha, é a sua decisão. A decisão de continuar assim é tua. Deus está te mostrando, através de situações que Ele te coloca, para você ter um pequeno sofrimento, que você acha que é sofrimento, mas é molde do caráter. Deus está moldando o seu caráter e você não está compreendendo que você precisa sair de cima do pedestal, sair de cima do salto e descer para a terra e se colocar no seu lugar, porque lembra que você não é ninguém, e você deixar Deus ser mais na sua vida. E quando você conseguir deixar Deus ser mais na sua vida, você vai ser levado para onde Deus quer te levar. O segundo homem do Egito. A rainha, como a rainha Esther. Lembra disso. Esses exemplos na Bíblia só trazem para a gente a confirmação de que nós temos uma jornada muito longa pela frente, para poder realmente entender que nós não somos ninguém, que Deus é maior na nossa vida. E que quando a gente chegar nessa estatura de varão perfeito que é falado lá, que a gente entende que nós não temos nada sobre nós e que Deus é mais sobre nós, aí sim Deus fala assim: Ah, meu filho, então agora você está preparado. Então, agora você está pronto para poder seguir em frente com aquilo que eu tenho para você. Então, você precisa entender que às vezes o seu problema de relacionamento, o seu problema no casamento, o seu problema na sua saúde, o seu problema de qualquer lado que seja, não é só dinheiro. Você pode resolver se você tirar o orgulho e a imaturidade da sua vida definitivamente. E entender que o processo de maturação do caráter vem de Deus. E você deixar definitivamente de ser uma pessoa Gabriela. Nada contra as Gabis daqui, tá?
Nada, tem nada a ver com as Gabrielas, né? Os nomes Gabrielas, tá bom? É só porque foi criada uma música que traz isso aí ganhou o nome de Síndrome de Gabriela, mas nada a ver com as Gabrielas. Tem muitas Gabrielas que não têm pensamento de Gabriela, entendeu? Gabi, a Gabi estava aqui, né? Agora há pouco. Gabi, nada contra você, entendeu? Então veja só, nós estamos numa etapa agora que você precisa entender que Deus, ele tem um projeto para você. E se ele tem um projeto para você, ele vai moldar o seu caráter. Ele vai moldar a sua vida para que você possa realmente estar preparado e preparada para assumir isso tudo. Não com o pensamento da menina ou do menino de 17 anos, que era cheio de orgulho e cheio de imaturidade, mas não com um caráter forjado, com um caráter renovado, restaurado, agigantado por Deus, para que você possa ter a maturidade que Deus quer que você tenha. Para que as pessoas possam dizer para você, assim como tem ouvido, nossa, mas como você é calmo. Gente, eles não me conheceram. Que bom, né? Eles chegaram só agora na minha vida. E não passaram como a Flávia passou aí, há 26 anos, lá atrás. Ah, Jesus, se a gente pudesse voltar no tempo, não fazia metade das coisas que a gente fez. Entende? Vocês entenderam? Gente, orgulho e imaturidade. Esse é o vilão que está roubando de você o teu propósito. Este é o vilão que está atrasando os planos de Deus na sua vida. O teu orgulho e a tua imaturidade. Duas coisas que José tinha e que você pode ainda estar sofrendo com isso. Então, o quinto ponto aqui para a gente poder entender perfeitamente o que aconteceu aqui, José. Quinto ponto, não, é o quarto item, o quinto ponto da ministração, o quarto item de José. José reconhece aqui então o propósito de Deus e ele revela para os irmãos. Então, vamos ler lá, Gênesis 45, só para a gente poder entender o propósito de Deus, que isso aqui é importante para você, que José passou por toda essa etapa para poder reconhecer esse propósito dele que Deus colocou nele. Gênesis 45, de 1 a 8. Fala assim, ó. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveres vendidos para aqui. Veja agora só, olha, presta atenção aqui, ó. Capítulo 5, versículo 5. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou, 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar. Aqui está o propósito que ele entendeu, presta atenção, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos. Não, só até o 8. É só até aqui. Então, aqui eu voltei naquele primeiro versículo que eu li para vocês, que aqui foi quando José entende perfeitamente qual era o propósito de Deus. E fala para os irmãos, olha, não se cobrem, não, ele fala assim, não vos entristeçais, não se entristeçam, nem se irritem com vocês mesmos, porque eu vim para cá porque foi Deus que me mandou para cá. Não foi vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe. Olha a visão que ele teve, o entendimento que ele teve. Deus me enviou adiante de vós. Então ele teve o entendimento que Deus precisava colocar alguém na frente dos outros irmãos para que eles pudessem realmente receber e serem acolhidos. Então José foi o precursor do povo. Foi o Salvador, foi o Redentor. Ele entendeu a redenção, que ele era o Redentor.
Então, nessa parte como um todo, eu quero que você entenda o ponto principal dessa ministração. O ponto principal dessa ministração está aqui. Tudo o que José sofreu, presta atenção, tudo o que José sofreu fazia parte de um plano redentor de Deus, assim como com Jesus. Tudo o que Jesus sofreu fazia parte de um plano redentor de Deus. Jesus veio para salvar todos nós e para poder pegar de volta a chave da vida e da morte. José veio para ser um redentor, para salvar o povo e não deixar o povo morrer. Então, os dois tiveram o mesmo resultado final. Foram salvadores do povo. A dor deles não foi em vão. Ela foi um caminho para a salvação de muitas pessoas. Então, veja aqui, ó, eu quero compartilhar com vocês aqui uma imagem para você poder entender, só para ficar fácil de entender. Vocês estão vendo essa tela aí? É só um slide que eu criei para você poder entender. José e Jesus, Yeshua. Quais são os paralelos proféticos de José e de Yeshua nessa ministração? José foi vendido por prata, só para recapitular o que a gente já falou aqui. Jesus foi vendido por prata. José foi rejeitado pelos irmãos. Jesus foi rejeitado por Israel. José foi falsamente acusado. Jesus foi julgado injustamente. José foi elevado à posição de autoridade. Jesus ascendeu ao trono à direita do Pai. José perdoou os irmãos e chorou. Jesus perdoou na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. José salvou vidas através da sua dor. Jesus salvou a humanidade através da cruz. Então, queridos, para que você possa ter a convicção de que sempre tem um plano redentor de Deus sobre o teu sofrimento. José e Jesus foram as referências para nós. E você precisa compreender que o teu sofrimento, ele é muito pequeno em relação à bênção que virá logo depois. Mas enquanto você não sabe e não pensa nisso, muitas vezes você ainda fica preso às situações e circunstâncias que você está vivendo agora. Preso àquilo que é o aqui e o agora da sua vida. O aqui e o agora é muito pequeno. É muito pequeno. Ele não é, ele não é nada perante aquilo que Deus vai trazer para você. Ele é só uma pequena etapa. Você está numa etapa de Deus. Então pense nisso. Pense nessa. Olha a pergunta que eu quero fazer para você poder refletir agora. Você consegue ver hoje o propósito de Deus na sua vida, mesmo na sua dor? E lembra da dor que eu falei? Isso não é só dor financeira. A dor da falta da grana, a dor de um relacionamento quebrado, a dor de relacionamentos amorosos frustrados, a dor das doenças que podem estar te acometendo. São dores de todos os níveis que você pode estar trazendo hoje na sua vida e que Deus está aqui preparando para você, dizendo para você, filho, filha, é só uma etapa. Olha lá para frente. Eu estou junto com você. Você consegue ver esse propósito? Se você não consegue ver esse propósito hoje na sua vida, nós vamos orar para que Deus possa trazer isso na sua vida, para que você possa ter esse entendimento de que é só uma etapa e de que Deus ele precisa trabalhar algo ainda dentro de você que ainda você não se permitiu ou que talvez você não entendeu. A segunda pergunta para você poder refletir hoje: você consegue perdoar aqueles que te traíram, assim como José e como Jesus perdoou? Você consegue, de fato, liberar o perdão para essas pessoas que te feriram, que te machucaram?
Em João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E ainda continuando: Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você precisa entender hoje, eu quero que você reflita hoje, que hoje você tem uma grande oportunidade de liberar perdão para as pessoas que te feriram, que te traíram, e de entender o propósito de Deus na dor, no que você está sofrendo hoje. Eu quero que você cele essa palavra agora. Para você selar essa palavra agora, você sabe que você precisa fazer uma oferta. Precisa ter um ato profético. É um ato profético para você poder ter um entendimento de que tudo isso que você ouviu hoje, você vai colocar dentro do seu coração e fazer isso acontecer. A forma mais eficiente para você poder colocar em prática uma palavra que você entendeu que é para você e que você precisa colocar em prática e entender o resultado que ela tem é selando como oferta. Então, a Karina vai colocar aqui no chat e você vai fazer vai selar essa palavra. Queridos, isso aqui não é para mim, não é para a companhia de Daniel, não é para o ministério, não é para você. Isso precisa ficar forte em você. Você precisa colocar realmente um selo de que você entendeu que essa palavra é para você, que ela fez sentido para você e que você precisa de fato dizer para Deus: Eis-me aqui. Eu entendo que eu estou sendo moldado, que o meu caráter está sendo forjado e eu estou pronto, preparado para passar por essa etapa e receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Vai receber mais trabalho, mas também vai receber mais bênção. Eu quero te dar um tempinho para você poder fazer a tua oferta, para a gente poder caminhar para o encerramento. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você, primeiramente, nessa noite não, nesse dia, desculpe. Quero que você feche seus olhos nesse momento e, e quero que você tenha uma reflexão sobre essa palavra. E se você sente agora, feche seus olhos, se você sente agora que você está passando por esse processo de dor, se você está passando por esse tempo que você está se sentindo exprimido por Deus, coloque agora a mão no seu coração. Coloque as mãos no seu coração. Aqui eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar pelo coração que se sentiu traído, se sentiu amargurado, que se sentiu excluído, que ainda está sofrendo de dor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento colocar no seu altar a vida de cada filho, de cada filha que aqui está, de cada pessoa, Pai amado, que está aqui nesse culto nesta manhã, que veio para cá, ó Pai amado, com o coração aberto, para poder ser ministrado por Ti da maneira como Tu queres. Pai, em nome de Jesus, que cada coração que se sentiu traído, que se sentiu amargurado, que se sentiu ofendido, ó Pai amado, possa receber neste tempo revelação e cura. Senhor, em nome de Jesus, que as atitudes agora, Pai amado, possam ser de reconciliação, que o espírito de reconciliação desça sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui. E que possa, neste momento, ó Pai amado, tirar a pressão, tirar o sentimento de estar sendo exprimido por Deus, tirar o sentimento de estar sendo totalmente esmagado. E que nesse momento possa sair apenas nesse esmagar o mais puro óleo. Que a unção desça sobre essas pessoas que se sentem agora espremidos por Deus. E que em nome de Jesus eles possam reconhecer o propósito de Deus
e reconhecer que o propósito de Deus é maior, muito maior que a dor que cada um tem passado. Pai, em nome de Jesus, eu declaro na vida desses que colocaram aqui agora a sua oferta, selando, ó Pai amado, esta palavra, que eles possam receber a 30, a 60 e a 100 por um. Tudo aquilo que foi colocado neste tempo para selar esta palavra, eu declaro sobre eles a abundância do Senhor e que nada, nada impeça o propósito e o agir de Deus sobre a vida deles. Senhor, apressa os teus passos para aqueles que são teus filhos escolhidos neste dia, para que eles possam verdadeiramente servir e ser realmente abençoado por ti, e que o propósito que o Senhor preparou para eles se cumpra rapidamente na vida deles. Pai, eu declaro caminhar a passos largos e cada um deles, ó Pai amado, possa se sentir abençoado pelo Senhor neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero, só encerrando, antes de encerrar definitivamente, dizer para vocês o seguinte: lembre-se que nós estamos num mês que você precisa cuidar com o seu olho. Cuidar com aquilo que você enxerga e que você olha, para que você não possa ser roubado, né, nem tomado por entender que tudo está perdido. Cuide com o pensamento negativo. O teu olho bom precisa ser aprimorado neste mês. Porque facilmente o teu olho mau vai enxergar as coisas que estão na sua frente. Então, calibre o seu olho bom, para você não ser surpreendido por pensamentos de derrota, de fracasso, porque Deus está acima de tudo e de todos, te dando sabedoria, te dando entendimento. Olhe para esse olho bom, porque esse olho bom realmente é o que precisa acontecer neste tempo. Eu tenho alguns recados para dar para vocês. O primeiro deles é sobre a escola de princípios. Eu preciso reforçar para vocês a importância da escola de princípios, queridos. O Panza, ele pediu para tomar a frente da escola de princípios, para trazer ensinamento. Hoje de manhã, a gente viu aqui que o Cláudio trouxe uma palavra dizendo que o ensinamento que o Juliano entregou fez toda a diferença para ele poder trazer essa palavra de hoje, do entendimento que se teve. Eu preciso que vocês compreendam que Deus está entregando coisas para nós de acordo com aquilo que realmente tem sido o rio que a companhia de Daniel navega. Então, a companhia de Daniel, no caso, a Escola de Princípios, ela foi assumida pelo Juliano, pelo Alex e pelo pastor Marcelo. São três pessoas que se colocaram à frente da Escola de Princípios de uma maneira, assim, se doaram. Eles estão se doando, entregando o melhor que tem. E estão buscando aquilo que é importante para nós no rio da Companhia de Daniel de uma maneira profunda, aquilo que Deus realmente tem para nós, para o nosso tempo. Então, cuide, porque às vezes você toma seu tempo, né? Eu não gosto muito de fazer esse tipo de análise nem de crítica, mas é importante que você entenda. Às vezes você está tomando o seu tempo, ouvindo, dando o seu ouvido para outras pessoas que não estão no mesmo rio que a gente. E muitas vezes isso pode te confundir. Então, se você quer entregar o seu ouvido para ouvir, né, outros pregadores, outras pessoas, comece a ouvir mais aquilo que está dentro de casa. Eu acho que a gente deve ter pelo menos ali mais de 100, 150 ministrações dentro da. Tem mais? A Flávia falou que tem muito mais. Ela está falando ali para mim. Quantas ministrações tem lá mais ou menos, Flávia e Renatinha? Vocês que estão mexendo ali. Deve ter pelo menos ali. Marina, acho que, meu Deus, é muito, gente, porque, ó, desde 2021 a gente tem culto semanal. Então, imagina. Aí, fora todas as outras ministrações que já tiveram, de casais, da escola de princípios. E eu já falei para a Karina, a gente vai continuar subindo as ministrações da escola de princípios para o canal do YouTube. Então, vai ficar aberto. Então, gente, ali, ó, é horas, 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 horas de ensino. É muita coisa. Então, tem coisas ali que você não precisa buscar fora. Que você pode ali, né, entrar ali dentro do canal do YouTube e buscar o rio que a Companhia de Daniel está vivendo desde 2021. E você pode entender tudo que tem de dificuldade, provavelmente ali já foi ministrado. Tudo que tem de dúvidas.
Então, esse é o ponto. Às vezes você dá o ouvido para outras pessoas e acabam atrasando a tua visão, porque pode ser alguma coisa um pouquinho diferente. Cuide com isso. Cuide com ficar ouvindo, dando seu ouvido para muitas vozes. E essas muitas vozes podem tirar um pouquinho da tua visão, né, do que Deus tem. Então, vamos honrar o Juliano, o Alex e o Marcelo, né, para a escola de princípios, que tem sido um material rico, um material poderoso que Deus entregou para eles e que Deus realmente tá se manifestando através da vida deles. Então, vamos honrar e vamos nos esforçar para estar junto. E se você não conseguir estar junto, vem, assiste num outro momento. Coloque ali um tempinho no seu calendário para você poder ouvir aquilo que Deus trouxe para eles. Então, outro recado que nós temos. No próxima semana, a gente tinha preparado para poder fazer um culto presencial, para poder fazer o culto que era o culto do Negócios como Missão. Mas pela dificuldade de muitos aqui, muitos entraram em contato com a Flávia dizendo que não poderiam vir, principalmente da liderança, a gente preferiu fazer uma alteração. Iriam ter muitas ausências, então a gente vai estudar uma nova data para fazer esse culto presencial e aí nós vamos divulgar para vocês na próxima semana, tá bom? Mais algum recado, Flávia, Karina, Renatinha, Mirela, Marcelo, Juliano, Thaís? Tem mais algum recado? Não? Não? Então eu quero orar por vocês mais uma vez e declarar sobre vocês um tempo precioso que vocês possam realmente estar de acordo com aquilo que Deus tem preparado para vocês. Amém? Cláudio, você pode falar sobre a questão lá do propósito do jejum? O jejum do domingo para segunda, sim, tá, Carol? Porque lembra que aquele jejum a gente levantou com um objetivo específico, que é o 17 de Tammuz, tá bom? Mas daí o Cláudio também, depois acho que eles vão divulgar que vai ter todo mês a gente faz, né, o jejum lá da intercessão com os coordenadores. E aí eu acho que o Cláudio pode divulgar lá também para toda a companhia de Daniel, se mais alguém quiser fazer parte também, fiquem à vontade. Amém. Tá, Flávia? Feche teus... Só para Desculpa, Cláudio, pode em falar. relação ao jejum, tá? Eu creio, aí vale aqui deixar esse alinhamento, o que nós, né, toda segunda semana do mês, nós fazemos uma campanha de jejum em prol de alguma intenção, tá? E neste mês, com toda a companhia da Enel, está numa intenção única, que é em relação ao mês de Tammuz, ao arrependimento genuíno, enfim, eu creio que é melhor que todos nós possamos fazer o jejum no dia domingo para segunda que vem, do que nós fazemos a campanha, como nós fazemos, né? Nós centralizamos todos os nossos, vamos dizer assim, um jejum para todo mundo nesse mesmo dia, tá bom? Então aqui se torna então uma convocação. Vamos ser, objetivos aqui. É uma convocação para todos vocês. Nós temos 32 pessoas aqui, 32 conexões com pessoas que estão com mais de uma pessoa na tela aqui. Provavelmente a gente está em quase 40 pessoas aqui. Então nós temos 40 pessoas aqui convocadas agora para fazer um jejum de sábado para domingo. É isso, né, Cláudio? De domingo para segunda, né? Domingo para segunda. Isso. De domingo para segunda na próxima semana. Então, né, se concentre para isso, pelo menos 24 horas de jejum. Você começa no domingo à noite, entrega na segunda-feira à noite, ok? Fazer um jejum coletivo para que nós possamos estar alinhados com o propósito de arrependimento, de realmente você, e aí trazendo a palavra de hoje, né, para a gente reforçar. Além de você se arrepender, de você colocar o olho bom nas coisas, tirar o seu olho ruim do negócio, você precisa compreender que o propósito de Deus precisa se cumprir na sua vida. Então, é você se permitir passar pela prova que Deus pode estar fazendo você passar nesse momento e sair lá na frente, né, abençoado por Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, ó Pai amado. Eu quero declarar a Shalom, Shalom do Senhor sobre eles. Eu quero declarar um tempo de abundância, um tempo novo, um tempo que eles possam estar entendendo o teu propósito, o teu chamado, o teu caminho. Senhor, em nome de Jesus, apressa a tua obra sobre a vida deles, que nós possamos ter aqui verdadeiros guerreiros, ó Pai amado, forjados
pelo teu propósito, ó Pai amado, forjados no caráter, ó Pai, que possam ser verdadeiros homens e mulheres de Cristo, ó Pai amado, que possam levar o teu evangelho com poder, autoridade, intrepidez e que, acima de tudo, ó Pai amado, possam ter um coração tranquilo, um coração perdoador, um coração de amor pleno e com a maior de todas os dons, que é o dom do amor. O Senhor fala sobre muitos dons, sobre muitos talentos, mas o maior deles é o amor. Que o amor possa reinar sobre eles e que o poder e a manifestação dos sinais, milagres e maravilhas se tornem vivos, presentes na vida de cada um deles. Eu abençoo esta semana de cada um, eu abençoo a vida financeira de cada um, eu abençoo a vida emocional de cada um, os relacionamentos, eu abençoo a saúde de cada um aqui, Senhor, que em nome de Jesus eles possam ter experiências sobrenaturais nessa semana. Que em nome de Jesus eles sejam abençoados durante esta semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém.